Bom, vamos lá então. Então, hoje nós vamos continuar na página 260, tá? Vamos terminar essa parte dos tipos de energia que a gente estava falando ontem. Página 260. Bom, então ontem nós chegamos a falar sobre 4 tipos de energia, né? Vamos a falar pela energia solar, que é uma das que a gente mais tem contato, né? Pelo menos a gente observa esse tipo de energia todo dia, né? Porque é uma energia natural, né? Então, a gente consegue observar, ela está presente na nossa vida, na verdade, todos os dias. Aí, depois falamos um pouquinho sobre a energia eólica, que é a energia promovida pelo vento, né? E aí comentamos também sobre os moinhos de vento, né, que são muito utilizados também nesse tipo de energia, para executar um determinado trabalho, né, para a gente economizar, na verdade, o trabalho de um ser humano. Aí depois nós falamos sobre a energia hidráulica, que vem das usinas hidrelétricas e que é a mais utilizada, né, hoje em dia. A grande maioria da produção de energia daqui do Brasil vem das hidrelétricas, né? Vem da parte da usina hidrelétrica. Hoje em dia, a gente está até aprendendo a utilizar, né, outros tipos de energia, mas a grande maioria vem de uma usina hidrelétrica. E aí a gente comentou que precisava da água, né? Como a energia eólica precisa do vento, na energia elétrica, na usina hidrelétrica, para promover a energia elétrica, produzir a energia elétrica, a gente precisa da água. E aí, por último, nós falamos da energia da biomassa. E aí, esse tipo de energia, a gente consegue reaproveitar, reutilizar um produto que o próprio Brasil produz, que é a cana-de-açúcar, né? Então, ele utiliza o bagaço da cana-de-açúcar para transformar esse bagaço da cana-de-açúcar em energia, que é a chamada energia da biomassa. É através de biodigestor que faz essa transformação, né? Através da biodigestão, pelo processo de biodigestão. Bom, aí hoje nós vamos começar na página 260. E aí vai aparecer para a gente aí mais 3 tipos de energia, tá? Essas 3 aí, acredito eu, que vocês não tenham ouvido falar ainda, tá? Que é a energia geotérmica, a energia dos oceanos e a energia do hidrogênio, tá? Então, na energia geotérmica, como o nome já dá uma dica, né, térmica, ela está associada ao calor. Então, aí a gente tem uma foto de uma usina geotérmica e a gente consegue ver o vapor saindo dessa usina. Então, eles trabalham muito com a propagação de calor, tá? Então, eles pegam esse tipo de energia, que é uma energia térmica, e transforma na energia necessária. No caso, né, a energia necessária vai ser a energia elétrica. Então, eles aproveitam o calor e transformam a energia do calor, que é chamada de energia térmica, em energia elétrica, tá?
só que não é muito comum, tá? Ela é utilizada, a gente consegue, né, produzir essa energia, mas só que é em pequena escala, não é igual numa hidrelétrica. A hidrelétrica é a que mais produz, tá? E aí, uma curiosidade, ó, que o livro fala, é que podemos notar que esse tipo de energia também é encontrado em reservatórios subterrâneos de água aquecida e em vulcões. Então, eles também conseguem reaproveitar esse calor, né, essa parte subterrânea, que são os geysers, não sei se vocês lembram disso, mas no sexto ano a gente comentou um pouquinho sobre os geysers, e a parte do vulcão também, tá? Esse calor do vulcão, essa parte térmica que o vulcão ele proporciona também. Na energia dos oceanos, esse tipo de energia é produzida um pouco parecida com a energia da usina hidrelétrica, porque vai precisar da água também. Só que, nesse caso da energia dos oceanos, é uma água salgada. Na usina hidrelétrica, na energia hidráulica, a gente tem a presença da água, só que é uma água doce, né? Que vem de um rio, né? E, então, é um pouquinho diferente. Mas o processo de gerar energia elétrica é da mesma forma, porque utiliza a água como base, tá? Então, a água, ela tem uma certa movimentação, né? Através de uma barragem, e aí, nessa movimentação dos corpos de água, acaba gerando a energia que a gente precisa, tá? Nesse tipo de energia, na energia dos oceanos, ontem eu falei para vocês que na energia hidráulica, que é da usina hidrelétrica, o que acontece? Às vezes, eu falei para vocês que o nível da usina, às vezes o nível de água, né, da usina está baixo, o reservatório de água está num nível menor do que o de costume. Aí, o que acontece com isso? A gente acaba, às vezes, pagando um pouquinho mais caro na conta de luz por conta desse nível do reservatório. Então, como dá um pouquinho mais de trabalho para gerar energia e a gente está gastando mais do que está sendo produzido, aí a gente, quando isso acontece, a gente acaba pagando um pouquinho mais por conta disso. Já nessa energia dos oceanos, o nível do mar, ele também tem a ver, porque, não sei se vocês sabem, esse nível do mar, ele também sofre alterações por conta da maré, né? Quando a maré está baixa, a água está num determinado volume, quando a maré está alta, ela tem um nível um pouco mais elevado. Então, é mais ou menos do jeito que acontece na usina hidrelétrica, acontece nessa energia dos oceanos, tá? Quando a maré está alta, a facilidade de geração de energia é um pouco maior, certo? E, por último, a energia do hidrogênio. Aí a gente tem, Davi, que chegou agora, a gente está na página 260, tá, Davi? Na energia do hidrogênio, a gente tem como exemplo aí um ônibus, e esse ônibus, ele é movido, né, o combustível dele é esse gás. O nitrogênio é um tipo de gás presente no ar, né, e que tem em bastante quantidade, tá? Tanto o hidrogênio quanto o nitrogênio, ele tem bastante quantidade. Então, o que observaram, né? Já que a gente tem em grande quantidade, em abundância no ar, vamos tentar aproveitar isso de alguma forma. Então, eles acabaram criando uma maneira de se obter esse gás, né, que é um gás natural, e
ser utilizado de forma adequada para mover determinados veículos, igual está movendo esse ônibus, tá? Isso também, hoje em dia, também é muito utilizado. A gente sabe que existem outros combustíveis, né? Tem o etanol, que é o álcool, tem a gasolina, que vem do petróleo, tem o diesel, mas a gente também tem a opção, hoje em dia, do gás natural. Oi, Davi? 260. Não entendi, repete. 260? Isso, 260. Estamos falando aí desse último tipo de energia, da energia do hidrogênio. Tá? Bom, então, através desse processo, né, da utilização desse gás, a gente consegue diminuir a utilização do etanol e da gasolina, né? Que a gasolina, ela é retirada do petróleo. E o petróleo é um recurso não renovável. Vai chegar uma hora que não vai ter mais, né? O etanol não. O etanol é proveniente, é o álcool, né? Que a gente usa o álcool. O álcool, ele é feito da cana-de-açúcar. Então, o recurso que a gente tem para fazer o etanol, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem várias plantações de cana-de-açúcar, né, se torna um combustível renovável, porque a gente pode plantar a cana-de-açúcar de novo para desenvolver o etanol. Agora, a gasolina não, a gasolina ela vem do petróleo. Como ele é um recurso não renovável, a gente não tem como renovar isso na natureza. Se chegar uma hora que acabe, que não tenha mais, a gente não vai mais conseguir produzir, transformar esse petróleo em gasolina, tá? E o gás natural não, o gás, o próprio nome já está dizendo, né? Gás natural. Ele está na natureza também, então também é um recurso renovável. A gente consegue ter, né, em todo momento, tá? Então, por isso que já existem alguns veículos, muitos deles, né, na verdade, que utilizam esse tipo de gás para conseguir se locomover, tá? De um lugar para o outro. É o combustível principal, tá? Bom, alguma pergunta dessas 3 ou das 4 de ontem? Algum comentário que vocês tenham lembrado, que queiram fazer? Não? Podemos continuar, então? Bom, continuando, então, na página 261, nós vamos observar agora alguns aparelhos que a gente tem na nossa casa, né? E que vão necessitar de algum tipo de energia, tá? Na maioria delas, a energia elétrica, porque é a que a gente mais utiliza. E aí, na semana passada, eu tinha comentado com vocês que hoje em dia, né, todas as nossas atividades, tudo que a gente faz durante o dia, está sempre associado ao uso da energia elétrica, né? Por exemplo, quando eu tinha a idade de vocês, nem se pensava em existir um celular. Não tinha, tá? Hoje em dia, a gente já não consegue mais nos imaginar sem esse aparelho. Em qualquer lugar que a gente vá, a gente carrega ele junto com a gente, né? Às vezes, quando a gente fica sem bateria, que às vezes a bateria acaba do nada, a gente esqueceu de colocar para carregar, a gente fica desesperado, parece que está faltando alguma coisa da gente, né? O ser humano, ele chegou a um determinado ponto, né, de recursos de tecnologia, que eu acho que ele já não conseguiria mais viver sem todos esses aparelhos que a gente adquiriu
nos dias de hoje, né? Na minha época só tinha televisão, rádio, não tinha internet. Eu lembro que eu consegui ter internet, eu acho que eu já estava na faculdade. Quando eu estudava, até no ensino médio, eu acho que eu não tinha, não. Eu acho que eu vim ter, eu já fazia faculdade, porque também não tinha acesso, não era essa internet. Você vê, hoje, a gente tem, né, às vezes, vários problemas com ela. Mas, antigamente, ontem mesmo, eu queria entrar na aula com vocês e eu não conseguia entrar. A gente tem vários problemas, mas antigamente os problemas ainda eram piores. A internet ela era discada, a gente tinha que ter uma linha telefônica para poder ter acesso à internet. Então, quando a gente estava usando a internet, automaticamente utilizava a linha telefônica. Aí o telefone a gente não conseguia utilizar, porque a gente estava com a linha ocupada para a internet. E ela caía, se hoje em dia a gente já reclama que às vezes ela cai toda hora, né? Às vezes a gente está no meio da aula e cai, a gente tem que entrar de novo. Aí está no meio da aula, cai de novo, a gente tem que entrar de novo. Antigamente era muito pior, tá? Era horrível. Caía, às vezes era assim, a gente queria acessar de manhã. Aí de manhã era horrível, porque todo mundo queria acessar de manhã. Aí sabe que horas que a gente conseguia acessar? De madrugada, porque aí pouca gente estava usando. Aí a gente conseguia fazer pesquisa, carregava as coisas mais rápido. Então, hoje em dia, a gente não consegue nem mais nos imaginar sem todas essas tecnologias, né, que a gente tem hoje em dia. Você vê, vocês estão aí na casa de vocês, eu estou aqui na minha, e a gente está conseguindo conversar, né? Antigamente, se acontecesse essa pandemia há alguns anos atrás, a gente não teria essa facilidade, tá? A gente estaria sem aula, porque não teria todos esses recursos de celular, de computador, todos esses aplicativos que a gente tem hoje, né? Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Então, se fosse há um tempo atrás, a gente já teria um pouquinho mais de dificuldade. Então, na página 261, ele mostra alguns aparelhos que a gente tem na nossa casa e que a gente utiliza diariamente e que a gente precisa da energia elétrica, porém, para esse tipo de aparelho funcionar, muitas das vezes esse aparelho recebe a energia elétrica para o funcionamento dele, mas muitas das vezes ele transforma esse tipo de energia em uma outra energia, tá? Vou dar o primeiro exemplo aí, ó. Primeiro ele fala assim, ó. Como citado anteriormente, a energia se transforma de um tipo para outro. Nos equipamentos eletrônicos que utilizamos no dia a dia, a energia elétrica é transformada em um outro tipo de energia, dependendo da função do aparelho. Aí ele cita o chuveiro elétrico, tá? A gente sabe que se a gente quiser tomar um banho quente, um banho morno ou quente, a gente precisa da energia elétrica, né? Para esquentar a água. Como que acontece isso, né? Esse processo? Dentro do chuveiro tem uma resistência que, ao a gente passar o chuveiro para o botãozinho morno ou quente, é acionada essa resistência, e aí esse chuveiro ele é ligado a um fio que conduz a eletricidade, ó, dá até para ver aí atrás do chuveiro os fiozinhos. Então, é ligado ao fio da nossa casa, que passa a corrente elétrica por ali. Quando a corrente elétrica passa por ali, aciona essa resistência que tem dentro dele. E aí, essa resistência começa a funcionar e a esquentar essa água. Então, a princípio, o que era energia elétrica se transformou numa energia
térmica, ou seja, numa energia de calor, que fez com que esquentasse a água, tá? Entenderam esse primeiro? Então, toda a energia elétrica que a gente consome na nossa casa, ela pode ser transformada em um outro tipo de energia. Pode ser uma energia térmica, pode ser uma energia sonora, pode ser uma energia luminosa, tá? Dependendo do aparelho que a gente está utilizando. Então, no caso do chuveiro, ele recebe a energia elétrica e transforma em energia térmica, tá? Que, por sinal, né, é um dos vilões da nossa casa. O chuveiro, se a gente demorar muito tempo no banho quente, o chuveiro, ele consome muito, ele puxa muita energia elétrica, tá? Então, se a gente demorar por muito tempo, além de gastar muita água, a gente vai consumir bastante energia elétrica. E aí, no final do mês, a conta vem bem alta, tá? No segundo, ó, esse também é outro vilão, tá? Que é o ferro elétrico, o ferro de passar roupa. Esse tipo de aparelho, ele também tem esse mesmo sistema do chuveiro elétrico, tá? Ele também tem uma resistência dentro dele, que quando a gente coloca a tomada, né, na eletricidade, recebe essa energia elétrica e, através dessa resistência, transforma essa energia elétrica numa energia térmica também. Esse metal debaixo do ferro é aquecido e aí a gente consegue passar a roupa, tá? Então, a gente também tem que ter cuidado com esse aparelho, porque também é um aparelho que consome bastante energia elétrica. Então, geralmente, o que a gente pode fazer para economizar? Juntar um pouco de roupa e passar tudo de uma vez, não ficar passando, eu vou sair hoje, então eu vou passar a roupa na hora que eu vou sair. Aí amanhã eu saio de novo, aí passo mais uma roupinha que eu vou sair. Quando a gente faz isso, a gente acaba gastando mais energia. Se a gente juntar um pouco, lavei tudo e junto para passar, e passo logo tudo de uma vez, a gente acaba economizando essa energia elétrica, tá? Porque é um aparelho que gasta bastante energia também, tá bom? Bom, aí no terceiro, a gente tem aí uma lâmpada. Essa lâmpada aí já é uma lâmpada moderna, né? Que é uma lâmpada de LED, tá? Então, uma lâmpada moderna. O que vai acontecer com ela? Ela vai receber essa energia elétrica, né? Quando a gente aperta o interruptor, dá uma partida pela fiação da casa, essa energia chega lá no bocal e faz acender a lâmpada. Só que essa já é uma lâmpada mais moderna, então esse sistema de LED consome um pouco menos de energia, tá? Do que aquelas consideradas incandescentes, aquelas antigas. Mas o que ela vai proporcionar? Ao utilizar a energia elétrica, ela vai transformar a energia elétrica em outro tipo de energia, que é a energia que a gente conhece como energia luminosa. Então, ela vai iluminar o ambiente, tá? Uma forma da gente economizar um pouco esse tipo de energia, né, que é proporcionada pela lâmpada, é tentar utilizar a luz do dia, né, enquanto está de dia, abrir a casa toda para iluminar a casa e a gente não consumir essa energia da lâmpada. Mas quando a casa ela é uma casa um pouco escura, né, sem iluminação, ou às vezes com poucas janelas, aí já não dá para a gente fazer isso. Aí, em alguns cômodos, geralmente, a gente vai precisar utilizar esse tipo de aparelho, que é a lâmpada, tá? Aqui na minha casa, por exemplo,
A cozinha, a sala e os quartos dão de frente, né, para uma parte bem iluminada, que é a frente do meu condomínio. Mas o meu banheiro, ele dá para um corredorzinho já por dentro do apartamento. Então, nesse banheiro, ele não tem nenhuma janela que entre, né, uma determinada luminosidade do dia, né, do sol. E aí, toda vez que eu preciso utilizar o banheiro, aí eu preciso utilizar a lâmpada. No banheiro eu não tenho como economizar, mas no restante da casa, durante o dia, eu não preciso acender a luz. Só quando vai ficando a tardinha, né, a tarde vai caindo, aí a gente tem que ligar, tá? Então, é uma maneira também da gente economizar, utilizando a luz do próprio dia, a luz solar, certo? Abrir a cortina, se o ambiente tiver cortina, abrir a cortina para essa luminosidade entrar, e aí a gente consegue economizar. No quarto, o quarto a gente tem aí um aparelho de som, né, um rádio, que também é muito utilizado, né? Hoje em dia nem tanto, porque a gente tem o celular, a gente tem televisão com acesso à internet, então, na maioria das vezes, a gente usa ou o celular ou a televisão, né, para ouvir até uma música. Mas antigamente era muito utilizado esses aparelhos de som. E aí ele consegue transformar a energia elétrica que tem na nossa casa em energia sonora. Sai dali daquele aparelho um som, né, produz um som ali, proveniente dessa energia que ele recebe, que é a energia elétrica, tá? Então, também consegue ser transformada essa energia. Recebe um tipo de energia e fornece a gente um outro tipo de energia, tá? Nesses aparelhos de sons que hoje em dia tem, que são mais modernos, às vezes até eles podem produzir a energia sonora e a energia luminosa também, porque tem alguns que têm umas luzes, né, coloridas, tem algumas caixas de som hoje em dia que tem umas luzes coloridas. Então, quando é assim, mais moderna, além da energia sonora, tem a energia luminosa também. Se tiver alguma luzinha piscando, emite energia luminosa também, tá? E, por último, aí, nós temos a televisão, né? Nesse caso aí, a televisão, ela vai receber a energia elétrica e ela vai transformar essa energia elétrica em energia sonora, porque a gente recebe um som, e luminosa também, tá? A gente consegue perceber uma luz saindo dela também. Principalmente se a gente estiver num ambiente escuro, né? À noite, se a gente ligar uma televisão e apagar todas as luzes, a gente consegue perceber aquela luminosidade da televisão o tempo todo, né? Muda de cena ou muda de propaganda, a gente consegue perceber a diferença da luminosidade no ambiente, tá? Bom, alguém mais sabe me dar algum exemplo de algum aparelho que vocês utilizam em casa e que essa energia elétrica ela é transformada em algum outro tipo de energia? Existem vários, que hoje em dia, né, a nossa casa é cheio de aparelho para tudo quanto é lado. Muito bem, o fogão, né, hoje em dia, o fogão com acendimento automático. Então, a gente tem a tomada, a gente coloca lá na tomada e a gente aperta um botãozinho que ele vai fazer com que a boca do fogão receba uma descarga elétrica ali e se transforme numa energia luminosa e térmica ao mesmo tempo, né? Porque a chama do fogo é uma energia luminosa e térmica porque também aquece determinados objetos, né? Deram o exemplo também da geladeira, também,
né? A gente utiliza a energia elétrica e ela acondiciona ali os alimentos de maneira fresca. Ou então, se ela tiver um congelador ou um freezer na parte de cima, um alimento congelado, né? Então, também tem essa energia elétrica transformada numa energia térmica, né? O que mais? Sabem de mais algum? Não? Mas tem mais, ó. A sanduicheira, né? A sanduicheira elétrica, ela também recebe a energia elétrica e transforma numa energia térmica para fazer lá o sanduíche, né? O queijo quente ou o misto quente, né? Também é um sistema bem parecido com o do chuveiro e com o do ferro elétrico. Também tem uma resistência ali, tá? Só não vou dizer a vocês que gasta muita energia, porque por conta de ter a resistência, sim. Mas como ela tem um funcionamento bem rápido, né? O misto quente ele fica pronto rapidinho, aí não dá tempo de consumir muita energia elétrica. Mas se a gente usar por muito tempo, como é um sistema de resistência também, aí vai consumir bastante energia, tá? Bom, alguma dúvida até aqui? Oi, Bia. Entrou para mim aqui, mas entrou vazio. Você perguntou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Entrou para mim vazio aqui. Você escreveu alguma coisa, Bia, no chat? Bia, tá me ouvindo? Ah, caiu. Eu estou te ouvindo. Quando ela ia escrever, acho que ela caiu, porque entrou só o nome dela, mas não entrou mensagem nenhuma. Vamos ver se ela volta. Oi, Bia, tá aí já? Ih, não, caiu de novo. Aí, falando em energia, né? Ela não está conseguindo voltar. Oi, Bia, tá me ouvindo? Você queria fazer alguma pergunta? Porque no chat não entrou o que você ia escrever. Você caiu na hora que você ia escrever, eu acho, ou enviar, sei lá. Quer perguntar alguma coisa? Ah, tá. Então tá. Bom, na página 262 e 263, ó, nós temos aí um texto falando sobre as construções sustentáveis. O que é isso? São maneiras da gente construir, né, ou casas, ou shopping, ou escola, né, qualquer construção de maneira geral, de uma forma que a gente consiga economizar de alguma maneira, tá? E aí o livro cita principalmente a energia, né, que é o nosso tema da aula. A gente está falando sobre eletricidade, então o intuito seria de economizar energia. E aí o livro ele coloca algumas fotos de algumas construções, né, de algumas situações aí em que a gente consegue reduzir essa quantidade de energia gasta, tá? A primeira delas, ó, é que fizeram aí uma casa em que, em vez de colocarem muitas paredes, essa casa ela foi
projetada, né, na verdade, para ter menos parede e mais janelas. E as janelas são janelas, assim, bem amplas, que vão desde o teto até o chão, tá? Para que utiliza esse tipo de construção? Constroem casas dessa maneira, principalmente casa de artista, que geralmente é muito grande, já estão sendo construídas dessa maneira, igual a da foto 262, para exatamente consumir, né, um pouco menos de energia, para diminuir a utilização da energia elétrica. Então, se a gente observar nessa foto, ó, a gente consegue ver que está um ambiente bem claro, bem iluminado, e que não tem luz nenhuma acesa aí. A luz que está sendo utilizada, ela está vindo de fora do ambiente, tá? Então, muitas construções, hoje em dia, já são feitas dessa forma, justamente para tentar diminuir o consumo de energia. A segunda foto mostra um telhado ecológico. Esse aí, eu confesso a vocês que eu nem nunca tinha visto, tá? Mas é fácil da gente entender como que funciona. Professora, Oi. eu já tinha visto isso. E lá nos Estados Unidos eu vi que tem até algumas paredes de verdes. Sim, as paredes eu já tinha visto, agora o telhado eu nunca tinha visto. Quando eu li esse texto, eu achei bem interessante, porque quando a gente está na época do inverno, não, né? A gente não sofre muito com calor, embora esse inverno ele esteja bem quente, né? Hoje está aí calculando mais ou menos uma temperatura de 36 graus, então para inverno é uma temperatura muito alta, é temperatura de verão. Mas, assim, na época do verão, a gente sofre bastante com isso, né? Com o calor, principalmente aqui no Brasil, que é um país tropical. Então, o verão é um verão quente. E aí, principalmente quem mora em casa, eu não sofro muito isso não, porque eu moro em apartamento. Então, o sol, ele não bate direto, né, em cima de mim, no meu telhado, porque eu não tenho telhado, eu tenho outro apartamento em cima de mim. Mas quem mora em casa, o sol, ele bate exatamente direto no telhado, né? E por muitas horas do dia, porque sol no verão, ele só vai embora 6 horas, né? E por conta disso, esse telhado ele aquece muito. E essa temperatura, ela desce para o ambiente da casa. Quando a gente faz um telhado desse, né, com uma vegetação, que é chamado de telhado verde, justamente por conta disso, a intensidade do calor recebido ali pelo sol diretamente no telhado diminui. E aí, com isso, o ambiente de dentro da casa, nesse caso aí é uma biblioteca, mas poderia ser uma casa. A temperatura do ambiente da casa também fica mais amena, né? Não sofre tanto com a pintura do sol batendo ali diretamente no telhado, tá? Então, eu gostei muito dessa ideia. Eu não conhecia o da parede, eu confesso que eu já tinha visto. Em alguns muros, às vezes também as pessoas fazem todo o muro com vegetação, mas no telhado eu nunca tinha visto um telhado verde assim. E é justamente para isso, para amenizar, né, a incidência desse calor diretamente no telhado. Então, a casa vai ficar muito mais fresca. Na outra página, na 263, ele mostra o telhado que a gente comentou ontem, ó, com os painéis solares, tá? Então, quem tem esse tipo de painel, ó, no telhado, consegue absorver ali a energia solar, né, a energia do sol, e depois ela vai ser transformada em energia elétrica, tá? Só que aí eu falei para vocês, para ter um telhado dessa maneira aí, por enquanto, ainda não é um valor acessível, não é um valor baixo, ainda é um valor considerável. Não é muito barato fazer isso, não. Mas quem já tem,
consegue dizer que tem custo-benefício, né? Vale a pena você investir num valor alto, que é alto, num telhado desse aí, ó, mais ou menos desse tamanho, deve gastar aí mais ou menos uns 20 mil reais para fazer um telhado solar desse. Então, é um valor que nem todo mundo teria, né? Então, ainda é um recurso que não abrange todo mundo. Quem sabe mais para frente, né? Quase todo mundo vai ter acesso a isso, que seria uma boa, né? Porque aí a gente consegue economizar na energia elétrica. E, por último, mostra um sistema de cisterna, que aqui, na verdade, aproveita a água da chuva, tá? Que aí, se você consegue armazenar a água da chuva para utilizar em algumas atividades, você acaba também economizando a água e também economizando energia, porque para você utilizar a água, você precisa ligar a bomba, então aí acaba economizando a energia também. Então, em algumas casas, principalmente no Nordeste, né, é muito utilizado esse tipo de cisterna. Eles coletam, até porque lá também eles não têm acesso à água, assim, esbanjando, né? Tem lugar que nem tem água, então eles armazenam a água da chuva justamente para utilizar em atividades que eles possam reaproveitar essa água da chuva. Não vai dar para beber, mas dá para lavar roupa, dá para lavar o quintal, dar descarga no banheiro e outras coisas. Certo? E aqui, por último, ó, ele mostra aí numa escola, né? Uma construção, provavelmente uma escola, em que eles utilizam um processo de reciclagem, tá? Que já foi comprovado que no processo de reciclagem, a gente reciclando os materiais, o consumo de energia é menor, tá? Então, por isso que o Brasil está se destacando nessa parte de reciclagem. Entre produzir uma garrafa PET nova e reaproveitar uma, né, utilizar novamente aquele material, gasta-se muito menos quando a gente reutiliza aquele material do PET, tá? Que já foi utilizado. Então, eles fizeram um estudo e comprovaram que realmente gasta menos energia, tá? Então, por isso que o Brasil está se destacando nessa parte de reciclagem, certo? Alguma pergunta, algum comentário? Querem falar alguma coisa? Estão muito quietinhos. Não? Bom, então, vou colocar lá no chat o dever de casa, ó. Vocês vão fazer para quinta-feira que vem. Para casa. Páginas 264 e 265. Para quinta-feira. Quinta-feira a gente corrige esse dever. Na aula de sexta, vai ser a aula de programa de saúde, tá? Então, quem ainda não copiou o texto, vai lá na plataforma para copiar o texto. Tem um exercício, pega o exercício para fazer, que na sexta-feira que vem eu vou ver o caderno de vocês e a gente vai tirar as dúvidas sobre o assunto e vamos corrigir esse exercício de programa de saúde também. Isso na aula de sexta. E na aula de quinta, a gente corrige esse dever e continua mais um pedacinho da matéria, porque esse capítulo ainda não terminou, não. Certo?
Alguma dúvida? O pessoal que não estava ontem na sala, façam essa parte de programa de saúde, tá? Que eu coloquei ontem, eu coloquei até um recadinho lá na plataforma também. Façam essa parte de programa de saúde, porque está valendo ponto, está valendo 4 pontos, tá? Então, não deixem de fazer. A parte de ciências do simulado vai valer 6, e a parte de programa de saúde vai valer 4, tá? Então, tinha algumas pessoas que não estavam ontem. Vocês, então, se organizem aí para a semana que vem, tá bom? Bom, então, vamos lá. Vou fazer a chamada. Deixa eu conferir aqui na minha lista.